Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre a nova política de dividendos aí do Banco do Brasil. Pessoal, o Banco do Brasil emitiu no mercado um novo calendário de dividendos e aparentemente ele manteve o payout em 30% para o ano de 2026. Será que o Banco do Brasil vai pagar bons dividendos com esse novo payout? É isso que a gente vai descobrir. E até as ações do Banco do Brasil reagiram levemente positivo aí no último pregão. Perceba que quando a gente coloca aqui numa lupa de um dia, o Banco do Brasil se apreciou aí 1,70%, reagindo positivamente com essa notícia de confirmação do payout, até porque se o banco vai distribuir pelo menos um dividendo de 30%, mostra de que a saúde financeira do Banco do Brasil segue estável, tá? E com uma perspectiva aí de alívio de capital no médio e longo prazo. E para você que ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou citar como que o Banco do Brasil poderia estar barato e o mercado poderia aí não estar enxergando o grande potencial para médio e longo prazo. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil, pessoal, os dividendos projetados, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Banco do Brasil é minha maior posição na carteira do canal. E hoje eu tenho aí 43% da carteira nas ações do Banco do Brasil. Com essa nova política de dividendos, tá? Isso aqui faz com que o acionista, pelo menos, consiga receber minimamente. Até porque, pessoal, o Banco do Brasil neste ano tem sofrido uma crise de crédito muito elevada. Se você vê aí já nos resultados do terceiro trimestre de 2025, que o lucro líquido caiu ali dos seus 9 bilhões, que estavam no início de 2025, para os seus 3,8 bilhões, tá? Então foi sim uma queda bem substancial. Mas é claro que essa queda, pessoal, como eu já falei em outros vídeos, eu não acredito que seja estrutural, tá? Eu acho aí algo muito pontual relativo ao agronegócio, até porque o agro vem aí crescendo em inadimplência sem precedentes e o preço da soja, das commodities agrícolas pelo Banco do Brasil ser comoditizado, também está em queda, como já aconteceu em outros cenários, tá? Se você pega aqui a lupa do agro no longo prazo, você vê que o agro é cíclico. Em momentos de que o preço das commodities e o agronegócio está indo bem, o Banco do Brasil tende a ir muito bem. E vice-versa, né? Se está indo mal, o Banco do Brasil acaba indo muito mal. Mas, claro, 1/3 da carteira de crédito do banco está no agro, isso é verdade. Mas também a inadimplência tem aumentado para a parte de pessoa física e pessoa jurídica. Não é à toa de que o resultado do Banco do Brasil, né, tem tido aí esta queda. Mas sabe qual que é o ponto positivo? Já para 2026, a gente já pode ver uma recuperação. Várias casas de análise já projetam uma recuperação aí para o Banco do Brasil e a diretoria do próprio Banco do Brasil afirma que o ano de 2025 foi ajuste e já para 2026 a gente vai ter uma inflexão. Então, meio que assim, né? 2025 foi um ano de queda no resultado, 2026 vai ser uma estabilização com uma recuperação leve, para 2027 de fato o banco voltar aí num patamar de recuperação mais elevado. É por isso que, consequentemente, no curto prazo, o ROI do Banco do Brasil, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, tem tido uma queda tão abrupta. Mas isso aqui já aconteceu em outros cenários. Perceba que o ROI cai, depois volta, não está atualizado aqui, mas o ROI anual não vai fechar em 7%, tá, pessoal? Também não vai ficar tão ruim assim. Se o banco fechar ali com 18 bi de lucro, como está no seu guidance, considerando o patrimônio líquido atual, o ROI do Banco do Brasil será de quase 10%. Eu acredito que feche em 10%, como aconteceu em momentos anteriores, como aqui na pandemia, como ali em 2016, quando o Banco do Brasil teve uma crise de crédito bem elevada, consequentemente, tá? E perceba que quando há uma queda no ROI, o banco tende a recuperar para um patamar de lucratividade mais elevado. Isso aqui leva um tempinho, né? Uns 2 anos ou mais. Então você já pode ver uma recuperação do Banco do Brasil para 2027 e o banco recuperar totalmente o seu patamar de resultado, ou seja, se seguir a história, demoraria
até 2028. E para quem está olhando para Banco do Brasil para uma lupa de médio prazo, claro que você não está olhando para agora, o banco está barato. Até porque se você colocar aqui, né, o valor de mercado atual do Banco do Brasil dividido por o lucro projetivo de 30 bilhões para 2027, você está comprando um banco por mais ou menos ali, tá? 121 bi dividido por 30, você está comprando o banco por 4 vezes lucro. E já no curto prazo, com uma leve recuperação no resultado, você está comprando por 5 vezes lucro, que não é caro, até porque Banco do Brasil, em momentos de euforia, ele costuma ser precificado por 8 a 10, até 12 vezes lucro, tá? E detalhe, como já aconteceu em vários momentos como o Banco do Brasil, este momento aqui de baixa seria um dos melhores para comprar. Claro que nada se trata de recomendação, até porque em 2004 a gente teve um cenário muito parecido, Selic subindo, agronegócio indo mal, crise de crédito. Olha o que aconteceu com o Banco do Brasil depois de um certo período, 1.500% de alta. O mesmo aconteceu em 2016, tá? Com um fundo ali de 2016 com o do governo Dilma. Você percebe que o Banco do Brasil depois subiu fortemente com uma recuperação no resultado. E claro que esses grandes gatilhos de alta não aconteceram do lucro dobrar. Bastou o banco normalizar a inadimplência, tá? Até porque a tese do mercado atualmente, pessoal, não é mais para o Banco do Brasil ser de dividendos. O mercado não vai pagar mais caro acreditando que o yield será de 10 a 12% ao ano. Basta uma leve sinalização de melhora e estabilização do lucro, o Banco do Brasil já poderia sim destravar um potencial de alta bem expressivo. Até porque hoje a ação está negociando bem abaixo do valor patrimonial. Somente para Banco do Brasil retornar para o seu patrimônio líquido, eu nem estou sendo aqui tão otimista de colocar um valor patrimonial tão alto, a gente teria aí um potencial de alta de 47% na cotação. Perceba que o banco está, sim, bem amassado. Então, se você observar por juízo de probabilidade, há uma probabilidade muito maior hoje do Banco do Brasil se valorizar do que cair mais do que isso, tá? Então, só se o resultado ficasse ainda mais feio do que está, o que não é o cenário atual. A probabilidade maior é de que o banco pelo menos mantenha um resultado como está, já caiu o que tinha que cair, e hoje o banco está numa espécie do que a gente chama de fundo de ciclo, até porque nesses momentos quando o agro está indo ruim, são os melhores momentos para se posicionar em Banco do Brasil. E perceba que indo mais além aqui, ó, se você considerar o PVP histórico, olha só quanto que o Banco do Brasil já chegou a ser precificado em momentos passados. A sua média é ser precificado por 1 a 1,5, mas em mercados de extrema euforia, o mercado já chegou a pagar 3 vezes valor patrimonial. Imagina se o mercado chega a pagar, sei lá, 2 vezes e meia. A gente não vai ser tão otimista, tá? Vamos colocar 2 vezes e meia aqui. Se você jogar aqui 0,68, você ainda tem um potencial de alta, pessoal, de 267%. Logo hoje, o Banco do Brasil dobrar na cotação não seria nada irreal. Ah, Pablo, mas para isso acontecer, o lucro do banco tem que voltar a ser o que era. Não necessariamente. Se o banco apenas mostrar normalização da inadimplência, o mercado já pode pagar mais caro pelas ações. Fora que nos últimos 10 anos o Banco do Brasil gerou 476% de retorno. Se você coloca isso aqui em taxa equivalente, no último vídeo, né, pessoal, a taxa equivalente estava saindo errada, mas foi um erro meu, tá? Eu coloquei aqui 1+, eu tirei esse 1+, por isso estava dando totalmente errado. 470% em 10 anos, você tem aqui 19% ao ano na média. E quando o Banco do Brasil está em topo de ciclo, o retorno chega ainda a ser maior. Pegando desde o plano real, o Banco do Brasil gerou mais de 25% ao ano, tá? Para vocês terem ideia, superou o Itaú em 5%, mas por quê? Justamente por ser um banco mais cíclico. Pessoas que pegam o Banco do Brasil nos momentos de baixa, conseguem aí ganhar muito dinheiro. E mesmo nos últimos 5 anos, se você comprou ali na pandemia, você já está tendo um retorno interessante, tá? Mesmo com a queda recente, se você colocar aqui, ó, 83% de retorno, é um excelente retorno para um banco que está passando por um momento, né, de dificuldade atualmente. Você ainda está tendo aí 12% ao ano, né? Com a recuperação você pode superar mais de 20% ao ano com muita tranquilidade. E colocando aqui pelo múltiplo do Graham, a gente observa que as ações do Banco do Brasil também estão ultra descontadas, mesmo considerando esse cenário atual pessimista. Colocando aqui, o preço justo fica de R$ 47,00, que dividido por este preço de 21, você teria uma alta aí aproximada de 124%. E agora partindo de fato para o assunto que mais interessa no vídeo, a nova política de proventos. Tá bom, Pablo, eu tô olhando para Banco do Brasil como renda passiva. Claro, no curto prazo você vai se frustrar, até porque o banco teve que, né, redirecionar o seu payout um pouco mais cautelosamente. Por quê? Porque o banco está tendo uma inadimplência alta, pessoal, precisa preservar o capital. Perceba que o payout foi reduzido para 30%. Mas sabe qual que é a vantagem do Banco do Brasil? É que mesmo em momentos de dificuldade, ele pelo menos paga um dividendo razoável. Até porque se você considerar aqui, né, 22 bi de lucro para 2026, eu nem estou considerando uma recuperação tão elevada. Se você colocar
você vai ter que colocar 27% na prática, porque o JCP, com a nova política aí, ele vai sofrer 15 a 17% de imposto. Então, vamos supor que o banco se esforce um pouco e pague aí uns 27% de payout, já considerando o líquido de impostos. Então você tem aqui, ó, 5,9 bi em dividendos. Se você dividir pelo valor de mercado apenas hoje em bolsa, você tem um provento de quase 5%. Perceba que não é de se jogar fora. Esse aqui é o dividendo que muita pessoa aceita receber em Sanepar. O pessoal não reclama da Sanepar recebendo 4 a 5%. O Banco do Brasil, em momentos de crise, ele tá pagando isso. O Bradesco não chegou a nem pagar, tá? Quando tava ali em crise de inadimplência, não pagou nem 2% disso. Então você percebe que o Banco do Brasil é uma máquina, porque mesmo em momentos de dificuldade extrema, o banco ainda é um bom pagador. E já supondo de que apenas o lucro vai recuperar, o que a gestão está esperando, acredito eu? Quando a gente tiver uma curva de recuperação nesse ROI mais consistente, até porque quando a gente voltar ali para um lucro de 26 a 27 bilhões, supondo aqui, dividido pelo patrimônio líquido, você tem um ROI médio. O ROI médio do Banco do Brasil nos últimos 15 anos foi na faixa de 14 a 15%. Se a gestão verificar de que o ROI está voltando numa crescente, não tem mais riscos de subir a inadimplência, há uma probabilidade muito alta desse payout ser reajustado e voltar para os seus 40 a 45%. E se você colocar aqui uma recuperação no lucro para a faixa de 30 bilhões, supondo que o banco volte a pagar 45%, você está comprando um banco muito barato, cotado pelo valor de mercado de 120 bilhões e com yield futuro projetado de 11,5% ao ano. Imagina se o Banco do Brasil, com seus 15% de ROI, se você usa aqui a forma do 1 menos payout vezes ROI, de 15% ao ano, ele pode crescer o seu lucro a uma taxa de 10%. E se no futuro ele te pagar 9% de yield a uma taxa de reinvestimento de 3%, você teria um retorno embutido no preço da ação de 22,5% ao ano na média. E os catalisadores que poderiam levar o Banco do Brasil a se recuperar, mesmo que minimamente para esse ano, não são tão irreais. Até porque, pessoal, para este ano, a gente já vê uma provável queda na taxa Selic. O Banco Central já está certo disso, até porque, né, tecnicamente o Banco Central já subiu a Selic por mais de 2 anos consecutivos, isso aqui geraria dominância fiscal. A Selic não pode subir para sempre, pessoal, senão fica um contracionismo extremo na economia e desestimula aí a atividade na economia. Então, consequentemente, tá, ter uma redução é necessária, já não é mais uma questão de opção, e sim obrigação do Banco Central, pelo menos já reduzir a taxa Selic, até porque os indicadores de inflação IPCA já está sendo controlado parcialmente. Então, há uma perspectiva de redução na Selic. E o Banco do Brasil pode ser muito beneficiado no ano de 2016 com uma Selic em queda, tanto porque isso aqui tende a diminuir o custo de captação do Banco do Brasil, ele pode ganhar com um volume mais elevado na carteira de crédito, melhorar um pouco seus spreads, fora também que isso aqui melhora o agro, porque com uma Selic em queda, os produtores conseguem voltar a ter uma maior demanda de refinanciamentos. Então, consequentemente, o Banco do Brasil poderia ser duplamente beneficiado. E até fazendo um estudo aqui, ó, de Banco do Brasil, para cada 1% de baixa na Selic, o lucro tende a se beneficiar em uma lupa de 12 a 15%. Então, se a Selic cair 3% neste ano, claro que não é imediato, se você colocar para 2027, supondo que o banco vai catalisar aí toda essa redução na Selic, ele vai conseguir suprir esse resultado com essa redução na Selic, então você supõe o seguinte, tá? Se você colocar aqui, ó, 12 vezes 3, supondo que a redução será em 3%, para 2027, pessoal, o Banco do Brasil poderia ter aí uma alta aí mais ou menos de 30% nas ações, tá? Perdão, pessoal, acabou abrindo uma página aqui, voltando ao normal. Então, consequentemente, uma alta de 36% aí de lucro líquido. Então, se você considerar, tá? Falei ações, na verdade é lucro líquido, 22 bilhões mais 36% de alta no seu lucro, você pode jogar aí de que o banco pode lucrar uns 29 a 30 bilhões para 2027, já pelo fato somente da Selic reduzir. Vocês estão enxergando o potencial disso? Então, só da Selic reduzir, já é fato de que o lucro do Banco do Brasil vai aumentar novamente, tá? Aí você coloca aqui um valor de mercado de 120 bi que ele está sendo cotado hoje por um lucro de 30 bi, que já é quase certo para 2027, você está comprando um banco barato. Então eu enxergo assim, pessoal, é barato, vai dar sim um bom retorno, porém vai exigir um pouco da paciência do investidor. E não é a primeira vez que o Banco do Brasil exige a paciência do investidor. Se você ficou firme nas ações por muito tempo, você foi muito recompensado. Mas claro que o seu psicológico vai precisar ser aí, né, de nervos de aço, para um tempo você receber menos dividendos e ficar aí
amargando um prejuízo temporário na sua carteira. Eu já tenho o Banco do Brasil há bastante tempo, então mesmo com a queda recente nas ações, eu estou no lucro, não aqui em valorização, considerando o dividendo, só o que eu recebi de Banco do Brasil, meu preço médio ajustado está em R$18. Então, por eu ter há bastante tempo, estou no lucro. Mas acredito que para você que está investindo agora, não deve estar no lucro, né? Deve estar amargando um prejuízo, e no curto prazo isso aqui é normal, pessoal. Até porque para longo prazo, a perspectiva sim é bastante vencedora. Nada se trata de recomendação. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aqui tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda. Pessoal, para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma bela vantagem aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza, aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Fora que você contém aí mais de 200 ações que você pode analisar em tempo real, até porque ela é totalmente automatizada. E além de ser automatizada, de atualizar aí sem você fazer absolutamente nada, você contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, como Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui disponível o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula e também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e basta que você vir na biografia do canal, que eu já deixei disponível aí para vocês na bio do canal. Planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E também não se esqueçam de se tornarem membros aqui do canal. A parte de membros tem o meu curso Rumo à Liberdade Financeira totalmente disponível para vocês por apenas R$19,99 por mês, fora vídeos aí imersivos de small e microcaps que eu não comento aqui na carteira do canal. No caso aqui no canal, usualmente, né, eu não tendo a comentar sobre small caps. Perceba que eu coloco mais blue chips, né, empresas de maior capitalização. Já para você que virar membro do canal, já vai ter acesso aí a um conteúdo muito mais imersivo. Então, esse seria direito para quem vira membro aqui no canal comigo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso, tá? E já digam aí nos comentários se vocês têm Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva de longo prazo. Em particular, tem as ações do banco e acredito sim que será uma decisão muito vencedora. Porém, vai exigir sim um pouco da paciência do investidor. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!